diz a Bíblia sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Foi Jesus que falou uma parábola, né? Parábola do juiz iníquo. Acho que é em Lucas capítulo 18, né? É uma mulher que ela tinha uma demanda, tinha uma causa, e ela dependia de um juiz, um único juiz. Se você observar, só havia um juiz naquela cidade. Portanto, essa mulher dependia de um único juiz. Tá? E se o assunto é oração, tá? O juiz também é único. O presidente da República não pode ouvir minha oração que eu faço no meu quarto de madrugada, pode? Não. Nem o médico, nem o prefeito, nem o governador, nem o pastor, nem o apóstolo. Nem a minha, nem a sua. Então, se Jesus fala uma parábola, se referindo a um único juiz numa cidade, e é uma parábola, ou seja, não aconteceu de fato, ali é uma sugestão de comportamento, como eu e você devemos nos comportar. Por isso a expressão dever. Né? O que é dever? Dever é obrigação. Eu e você temos a obrigação de orar. A obrigação de orar. Tá? E orar não é opcional, não. É obrigação. Então vamos orar. Pai querido e maravilhoso Deus, nós entramos em oração na Tua presença santa. Sabemos que há pessoas preocupadas e aflitas, necessitadas, pessoas que têm muitos desejos, desígnios, projetos, muitas necessidades, algumas com problemas crônicos na saúde, na vida financeira, na família, na vida sentimental, conjugal, na vida profissional. Pessoas que viram as portas se fecharem. E já procuraram os amigos, já recorreram a autoridades, aqueles que eles julgam ser mais capazes e com recursos já procuraram e nada. Porque se na cidade da viúva havia um único juiz, em nossas vidas também há um único juiz, que pode julgar com justiça, com retidão, e além da justiça ainda é misericordioso para conosco, e entende a nossa fragilidade, as nossas fraquezas. Pai, visita essa criatura aflita, preocupada, desesperada, essa criatura frustrada, talvez no limite das forças, dos recursos, e faz um milagre na vida dela. Dê resposta, dê a vitória. Faz o que ninguém pôde fazer por ela. Liberta das drogas, do alcoolismo, cura do câncer, do diabetes, desta falência de órgãos, que os rins voltem a funcionar agora. Eu estou dando uma ordem, o fígado, que a úlcera seja removida, todo o sofrimento, toda a dor, toda a angústia seja eliminado da vida dessa pessoa. Eu oro pelos dizimistas da obra, os dos 7.000 que não se dobram. Abra as janelas dos céus e derrama bênção sem medida sobre eles. Faz maravilhas na vida do teu povo, dos teus filhos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Deus ouviu a nossa oração. Quero que você ajude esse ministério, essa obra. Investe na obra, né? O Pix vai estar aí ó, no canal para você, no rodapé, tá bom? Só que não é meu, não. O Pix não é meu, no canal é meu, particular. O
canal é pessoa física, né? Apóstolo Ademir Oficial. Mas o Pix é da igreja, da obra. Eu vivo pela obra. Falar nisso, estou lançando o meu mais recente livro, Frutos da Obediência e Desobediência. Tá? E você vai adquirir esse livro. Aliás, um precinho simbólico só para você dar de presente nesse mês de dezembro, né? Final de ano, todo mundo quer dar um presentinho, né? Então, é uma expressão, né, do carinho, da importância que a pessoa tem na sua vida. É simbólico. E esse livro vai custar apenas R$30. Olha só, é acessível a todos, né? Na Santa Ceia será o lançamento, na próxima Santa Ceia, tá bom? Estarei autografando milhares deles. Eu quero trazer para você uma mensagem para o seu coração, para o meu, para nossas vidas. E a palavra de Deus é a única lei verdadeira mesmo, né? A única regra que deve ser seguida à risca, se possível, para se obter sucesso, para se obter paz, até longevidade, diz. Deus manda prender na tábua, escrever numa tábua e pendurar no pescoço, não é verdade? Então vamos lá. Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito, colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Olha que interessante, não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Hoje, no mundo corrompido, no mundo deteriorado, onde os valores, os bons costumes se deterioraram, e a ambição, a avareza, a arrogância, a vaidade, a libertinagem, todo tipo de imundícia está presente na vida do ser humano. Tá? Tem pessoas que falam mal de outros sem nunca os ter vistos pessoalmente, ou convivido. Tem gente que fala mal da outra pessoa sem nunca ter feito absolutamente nada para ela, nem de bom, nem de ruim. Isso aí é gente corrompida, gente apodrecida, né? Gente que está com o coração raivoso, cheio de ódio, de rancores, frustrações na vida. E aí escolhe alguém para descarregar. Ou então gente ambiciosa que viu nisso aí uma fonte de renda. Então busca tirar o seu sustento denegrindo ou tentando denegrir, né? Na verdade nem conseguem, porque esse texto bíblico mostra que ninguém consegue destruir alguém que tem um propósito com Deus. Porque a colheita, essa terra fértil, né? A colheita chama-se justiça de Deus. Por isso a recomendação, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Semear é plantar. E ceifar é colher. E ninguém colhe além do que planta, ou seja, no sentido da espécie, né, da semente. Tá? Eu digo no sentido da espécie, porque a quantidade, aí sim é diferente. Uma vez eu expliquei isso numa mensagem. Você planta um grãozinho de milho e nasce um pé de milho que lhe dá 2 até 3 espigas. Mas normalmente 2 espigas. Eu sei porque eu cresci plantando.
Eu planto um carocinho de milho, um grãozinho. Nasce um pé de milho. E esse pé de milho produz 2 espigas. E nessas 2 espigas cheias, contém mais de 500 grãos cada uma. Vamos colocar em média 500. Eu já contei 700 grãos uma espiga. Um pouco mais. Vamos colocar aí uma espiga cheia, 500 grãos. Então, 2 espigas, quer dizer que um carocinho de milho, uma semente, produz 1000. Se eu faço um bem a alguém, se eu faço uma coisa boa para alguém, aquela coisa boa me trará uma colheita de 1000 vezes mais coisas boas na minha vida. Mas se eu faço uma coisa má, ruim, se eu destruo a vida de alguém, se eu arruíno a vida de alguém, se eu causo um mal, a proporção é a mesma. Às vezes nos questionamos, puxa, eu errei uma vez só, por que colher tanta coisa ruim? Porque Deus, ele predeterminou que a vida ela é feita de plantio e colheita, semeadura e colheita e ceifa. Uma coisa boa plantada, ela me traz milhares, ou no mínimo 1000 coisas boas colhidas. Uma coisa ruim, maldosa plantada, ela me traz muitas coisas ruins. E às vezes eu não consigo entender, de repente você está vivendo assim. Por isso a recomendação é plantar coisas boas, tá? No presente. Plantar coisas boas e vigiar e se policiar, tá? E saiba que colheremos infalivelmente tudo aquilo que houvermos semeado. Se estamos sofrendo é porque estamos colhendo os frutos amargos das sementeiras errôneas do passado. Então, vigiar para que no presente plantemos só coisas boas, façamos o bem. E ninguém passa impune, não. É esses que acham que está demorando a colheita, que não virá. Ela virá, sim. Ela virá. E algumas culturas, no plantio, demora mais um pouco. Eu não sei se você já percebeu isso. Algumas culturas demoram mais. A manga. Você planta o milho e em 6 meses está colhendo o milho. Mas a mangueira você planta, vai demorar em 5 anos, 10 anos. Mas também a fartura, né? Uma mangueira produz muito mais manga do que um pé de milho, não é verdade? Ela demora, mas a fartura da colheita. Então, seja para coisa ruim ou coisa boa, quanto mais demorar, maior será a quantidade na colheita. Se você faz coisa ruim e fica desafiando, achando que não vai colher sim, tá bom? Deus abençoe, inscreva-se no canal e fique conosco. A oração que salva, que liberta, a oração que restaura vidas, né? Porque não é o homem e não são as palavras do homem, mas é a manifestação do poder de Cristo que vem por intermédio da oração. Foi Ele quem mandou que orássemos, deu ordens, né? Aliás, tem uma parábola na Bíblia, se eu não me engano é Lucas, né, no capítulo 18, que é a parábola do juiz iníquo, que o título é assim, Jesus fala uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Dever de orar sempre. Sabe o que é dever? Dever é obrigação, né? Dever é obrigação. Nós aprendemos isso quando era pequeno. Nossa mãe passava os deveres para nós e na escola, no colégio, a professora passava, lembra? Você fez o seu dever de casa? É uma expressão conhecida. Dever é obrigação, tá? E, portanto, é obrigação orar. E você vai se inscrevendo no canal, deixando o seu joinha aí, seu like. E compartilhando, inclusive, daqui a pouco a pregação, a palavra, tá? Daqui a pouquinho a palavra de Deus para o seu coração, para todos nós. Pai querido e grandioso Senhor dos exércitos,
nós entramos na tua santa e gloriosa presença em oração. E diz a tua palavra santa que tudo quanto pedíssemos na oração, crendo nós receberíamos. Por isso, Pai, nós te invocamos o Santo, o único Deus a quem servimos, em quem confiamos. Porque temos pedidos a fazer que homens não podem nos conceder respostas. Muitos desses pedidos são para as pessoas que estão tão longe de nós, Pai. Pessoas que estão no hospital, de repente, desenganadas ou fazendo um tratamento rigoroso, com remédios fortes. E os médicos não dão muita esperança para a família, para essa pessoa. Talvez esteja até em coma, Senhor. Alguns acometidos de uma deficiência visual, perder a visão, e outros não andam e querem andar, outros não ouvem, querem ouvir, não falam, querem falar. Outros não têm condições nem de morar sozinhos ou trabalhar. Tem muitas fraquezas e debilidades, Pai. Tem muitos que são fracos, com tantas enfermidades. Essa pessoa está precisando que o Senhor a abrace, a toque e a restaure do câncer, do diabetes, do Covid ou da Covid, dessa deficiência dos músculos fracos, ossos desgastados, infecção, inflamação, dores no peito, rins paralisados. Meu Deus, toca poderosamente na vida dessa pessoa e faz um milagre. Faz o teu nome ser glorificado na vida dela. Provoca uma mudança extraordinária na vida dessa pessoa. Faz o que ninguém conseguiu fazer. Dê vitória, Senhor. Muda a história dela. Cura do estômago, do útero, do ovário. Cura essa pessoa das trompas, essa mulher, este homem de impotência, desta hérnia, câncer de próstata. Meu Deus, abraça essa criatura da lepra, dessas feridas, úlcera varicose. E abre uma porta grande na vida financeira dessa pessoa. Prospera a vida e os caminhos dela. Abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas sobre ela. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te peço e te agradeço. Abençoa esta água e quem beber receba a vida. E eu oro pelos que mantêm a sua obra, sustenta a tua obra, com os dízimos, ofertas, os donativos. Abra as janelas do céu sobre eles e derrama a bênção sem medida, multiplicando 1000 vezes mais. Traga uma multidão nesse domingo para abençoar a tua obra. Levanta nesse momento pessoas que vão investir. Os que têm o carnezinho dos escolhidos que vão pedir para essa estola, que o Senhor possa abençoá-los grandemente. Abençoa o seu servo, Bispo Renato Silva, e a sua família, sua esposa, filhos, seu ministério, que está aniversariando, Pai. Pastor Anderson, também lá do Amazonas. Todos estão aniversariando, que sejam abençoados. Abençoa com a tua mão Bispo Oliveira, que também está aniversariando este mês. Abençoa todos os teus servos, todos os aniversariantes, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água abençoada, em nome de Jesus. Graças a Deus. Salmo 145, versículo 17, diz assim: Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem e ouvirá
o seu clamor e os salvará. Repetindo, justo é o Senhor em todos os seus caminhos, santo em todas as suas obras. E o versículo 18, perto está o Senhor de todos os que o invocam. Você percebe que aqui não tem esse negócio de religião, né? Na palavra de Deus. Você percebeu isso aí? Que uns dizem, Deus é deste, Deus é daquele outro. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela diz que Deus, ele está perto de todos os que o invocam, tá? De todos os que o invocam em verdade. Então não tem nada a ver com a religião A, B ou C, raça, cor, nacionalidade, nível intelectual, poder aquisitivo, não. Todo aquele que invoca a Deus, Deus está perto dele. De repente você está numa situação aí muito difícil, uma aflição mesmo, tá? Vivendo um momento ruim de angústia, de depressão, de sofrimento. E você não aguenta mais, está sem força. Tá? Então o caminho não é correr atrás desse ou daquele homem, tá? Dessa ou daquela amizade, investir, né? Nessa ou naquela amizade. Não. O caminho é invocar Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra. O único Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Deus está perto de todos que o invocam, tá? De todos que o invocam em verdade, ou seja, de todo o coração. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, tá bom? E ouvirá o seu clamor e o salvará. Se você teme a Deus, esse seu projeto que não se realizou ainda, esse seu desejo, ele vai se realizar. Pode parecer demorado, pode parecer impossível, pode parecer que está longe, né? Que não tem jeito, mas ele cumprirá. Um dia ele vai se cumprir. Eu, quando era menino, rapaz, nos meus 16, 17 anos de idade, eu manifestei a Deus um desejo. Só que era uma coisa absurda, assim, além de impossível, humanamente falando, era constrangedor comentar isso com as pessoas. Constrangedor. Numa das orações no monte com um pastor, que era meu líder, de uma outra denominação, na madrugada, depois da oração, ele falou, pede qualquer coisa que você quiser. E tinha vários jovens da minha idade, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E cada um fez um pedido. E eu era o único dentre eles que não tinha oportunidade de pregar na igreja, de orar no microfone, de ministrar. Até porque eu não tinha a boa aparência deles e a cor deles, né? E a minha origem, a minha origem era muito insignificante. E né? Eu vim de uma família miserável mesmo, passava privações, tá? A gente lutava, a gente passava muito tempo sem comer uma proteína. E só quando criava mesmo uma galinha, né? Mesmo assim era uma vez por semana. Para comer um frango era uma vez por semana, olha lá, no domingo, né? E quando eu disse que o meu pedido era que eu queria pregar para multidões, isso foi motivo até de chacota, né? Aí eu disse, quer dizer, eu agravei mais a situação. Eu disse que queria pregar para multidões na África. E eu não preciso dizer para você que no mundo tem poucos pregadores que têm esse privilégio de pregar para tanta gente na África. Na verdade, como eu pedi quando eu tinha 17 anos de idade. Portanto, há cerca de 44 anos atrás, não é isso? 43 anos atrás, né? Acho que 44, né? 44 anos atrás. Então o tempo, só Deus sabe. Mas o que a Bíblia diz aqui é que Deus fará cumprir todos os nossos desejos. Olha só que coisa linda.
o versículo 17 diz assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Quando eu e você passamos por lutas, privações, dificuldades e às vezes até maus tratos, não é que Deus não está ouvindo a nossa oração, não. Não é que Deus está falhando conosco. Deus não falha com ninguém. Na verdade, Deus não falha, né? Deus não falha. E Ele não faz acepção, não. Ele é justo, Ele não persegue. Deus é justo em todos os seus caminhos. Quer dizer, todas as decisões do Senhor, se Deus quiser me levar hoje desta vida, Ele não está sendo injusto com ninguém, não. Pelo contrário, Ele é justo em todos os seus caminhos. O difícil é o ser humano entender a vontade de Deus, o querer de Deus e as decisões de Deus. Ele é justo em tudo que faz. Eu e você é que falhamos e erramos. E santo em todas as suas obras. Tudo que Deus faz é correto, é reto, é verdadeiro, é justo. Tudo que Ele faz. Quando eu estou sendo punido ou disciplinado, Deus está sendo justo. É porque eu falhei, eu cometi falha, eu tenho que ser disciplinado. A mesma coisa é você. Mas Ele, no versículo 19, cumprirá o desejo dos que o temem. Se você teme a Deus, pode ter certeza absoluta que o desejo do seu coração vai se cumprir. É certo isso. Tá bom? Esteja conosco nesse domingo especial, domingo de Santa Ceia. A Santa Ceia é aquela cerimônia especial da igreja, mais importante que nos dá a oportunidade de um contato físico com o Senhor. Porque este é o meu corpo, tá? Que é partido por vós, que é dado. Então, o pão é o corpo de Cristo e o sangue, o cálice é o sangue de Cristo. Domingo às 9 da manhã, de 9 às 11, a Santa Ceia, a mega Santa Ceia. A mega Santa Ceia. Vai ser muito forte, muito grande, vai ser extraordinário o que Deus vai fazer. Então esteja conosco nesse domingo. Saia de onde você estiver, do interior, dos estados, da capital. Vai para a sede, para a igreja mãe ali, nesse domingo às 9 da manhã. Vai ser grande demais. É uma das reuniões mais importantes do ministério, juntamente com a imposição de mãos. É maior ainda nessa daí. Mais abençoado ainda, porque o corpo e o sangue do Senhor são entregues ali. E você vai estar conosco, então, neste domingo. E apresenta a Deus o seu dízimo, a sua oferta, e nós vamos apresentar a Deus uma oferta simbólica. Toda a igreja, unânime, vai apresentar uma igreja de R$153. Inclusive, você pode participar também. É muito importante isso. Honra a obra, honra o ministério, honra o Senhor com seus bens, com as primícias de toda a sua renda, e encherão fartamente suas celeiras. Inscreva-se no canal Apóstolo Aldemir Oficial. Você percebeu aí que nós já pulamos a casa dos 1.180? Agora falta pouco, né? Falta bem menos agora para 1.200. Acho que falta 9.000 e pouco, não é isso? Inscritos. Vamos escrever. Se inscreva aí no canal Apóstolo Aldemir Oficial, compartilhe o vídeo, deixa o seu like, o seu joinha aí, tá bom? Deus abençoe.